Então, outro mal do século que a gente vê aí que é muito comum é a obesidade, onde as pessoas procuram um mecanismo de satisfazer algo que está faltando dentro dela. E como ela não sabe o que é que iria satisfazer, ela acaba entrando na compulsão alimentar. Ou seja, eu sinto uma fuga dentro de mim, uma falta, alguma deficiência de alguma coisa, e eu começo a comer com aquela sensação que eu vou comer aquilo que está faltando dentro de mim. E como eu não queimo toda essa energia, tudo aquilo que eu ingeri, o que o nosso organismo faz? Ele não vai pôr aquilo para fora. Então ele transforma aquilo ali que é uma parte de energia, no caso dos carboidratos, dos açúcares, e ele transforma em gordura e começa a depositar no nosso organismo. Então, não é que é um erro do nosso organismo, é uma maneira dele depositar ou usar aquilo que foi ingerido. E aí a pessoa começa a depositar e chega nesses pesos excessivos. Porque a pessoa não está feliz, ele não está satisfeito, ele está sentindo que falta algo dentro dele. E uma das coisas que ele pode querer resolver por conta própria é comer. Tá? Tanto é que você vê que as pessoas mesmo comentam, quando eles estão insatisfeitos, nervosos, preocupados, tenso, eles começam a comer sem pensar, né? Então, a própria depressão e ansiedade sim é um dos fatores mais que contribui para a obesidade no dia de hoje. Como a gente comentou sobre o mal do século aí da ansiedade e depressão, essas duas patologias fazem com que as pessoas se sintam dentro falta de alguma coisa. E um dos mecanismos que as pessoas podem utilizar e que hoje se usa com bastante frequência é essa falta que encontra dentro dele, ele começa a desenvolver a compulsão alimentar e ele começa a se alimentar exageradamente. Ele vai comer demasiado, entendeu? E o nosso organismo, com esse excesso de alimentação, o que ele vai fazer? Ele vai transformar aquilo ali numa maneira de depósito, de acúmulo no nosso organismo. E aí surgem essas obesidades monstruosas que tem hoje em dia e que é muito comum. Então, como a pessoa tem uma sensação, quando ele está depressivo ou ansioso, uma sensação de vazio, e ele quer preencher aquilo dentro dele. E uma das maneiras de preencher, né, é a sensação de comer. Então, quando eu me alimento, que eu satisfaço, aquilo dá uma sensação de saciedade, de preenchimento. Só que dali a pouco ele vai querer de novo e aí entra na compulsão realmente. Aí ele cria aquele com um mecanismo de fuga e quer usar sempre e faz com que ele chegue a uma obesidade monstruosa. Quando a pessoa está sentindo falta de alguma coisa e ela não sabe o que é, ela acredita que eu vou comer e lá naquela alimentação que eu vou ingerir, eu vou encontrar substâncias que eu preciso para o meu organismo se equilibrar. Então aí ele começa a comer demasiadamente. Só que ele não encontra esse hormônio, e aí que cria a compulsão. Porque aí ele quer comer mais, e aí é onde ele entra no grau de obesidade, porque aquilo que ele precisa não vai estar no alimento. Sim, né? Ele teria que fazer outras coisas que aí sim ele poderia encontrar aquilo que ele precisa, e não alimentando.